Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, o meu bom dia, o meu boa tarde, boa noite para cada um de vocês. Mais uma semana que a gente vai realizar esse encontro de forma telepresencial e mais uma vez eu reforço a questão aí que não é como nós gostaríamos, a saudade é grande da gente trocar as nossas experiências, de nos reencontrarmos, mas faz parte da toda essa situação que a gente tem vivenciado aí. E eu espero que isso sirva para nossa reflexão mesmo, enquanto seres humanos, enquanto, em especial, cada um de nós, enquanto operadores do direito, para que acima de tudo a gente possa dar muito valor não só à questão do direito em si, mas em especial a questão da justiça. Então, fica aqui o meu as palavras de incentivo nesse momento tão difícil aí que a gente tem passado, né? Então vamos lá. Na semana passada a gente começou a falar um pouquinho sobre a questão dos poderes que compõem o nosso Estado Democrático de Direito e a nossa República Federativa do Brasil. E aí a gente viu, eu estou até acompanhando os slides aqui, que a gente tem os poderes todos eles independentes e harmônicos entre si. E aí nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário dentro do nosso ordenamento jurídico. E hoje nós vamos falar um pouquinho, em especial, do poder executivo. E aí na semana que vem nós encerramos essa matéria abordando o poder legislativo e o poder judiciário. Então, o que a gente tem? Dentro do âmbito do poder executivo, a gente tem que a função específica, e aí a função típica que nós chamamos do poder executivo, é a função de administrar, de governar os interesses públicos, de acordo com as leis previstas na Constituição e também na Constituição do Estado e na Lei Orgânica Municipal. No âmbito da nossa República Federativa do Brasil, o poder executivo no âmbito federal é exercido pelo presidente da República, no âmbito estadual pelo governador do estado e no âmbito municipal pelos prefeitos. Então, essa é toda a nossa estrutura específica do poder executivo. E aí, olha só que interessante. Ao tomar posse, o chefe do executivo, que no nosso caso aqui é o presidente da República, já que nós adotamos o sistema presidencialista, ele tem que prestar um juramento e garantir ele acaba tendo o dever de garantir o cumprimento da Constituição e garantir a independência dos poderes, a independência da nossa República Federativa e tem o poder específico de fazer cumprir as leis, essas emanadas do poder legislativo. Então, olha só que interessante. O chefe do poder executivo, e aí vamos nos ater aqui em especial ao presidente da República, por quê? Porque tudo que eu falar para o presidente vale obrigatoriamente para o governador e para o prefeito. Então ele assume o poder, ele tem a função típica de governar e administrar os interesses públicos e ele assume o compromisso, quando ele toma posse, para um mandato de 4 anos, podendo ser renovado por igual período, e ele assume o compromisso de fazer cumprir a Constituição, garantir a efetividade dos direitos que estão postos ali na Constituição. E aí a gente vai ver mais para frente que dentre as funções atípicas, e aí todos os poderes, seja ele executivo, o legislativo ou o judiciário, ele possui
funções típicas e funções atípicas. E aí, dentro das funções atípicas do poder executivo, nós temos a possibilidade do poder executivo editar leis, como o caso da medida provisória, quando a gente tem situações de urgência, de calamidade pública, e é um tema muito interessante que vai de encontro com o que a gente está vivendo, e em especial nós enquanto operadores do direito ali, nos dias de hoje a gente acaba dormindo e acordando com edição de medidas provisórias, em especial no que diz respeito a esses benefícios que estão sendo concedidos pelo governo. Então isso é uma função atípica do poder executivo. Por quê? Porque a função típica é administrar os interesses públicos, governar e administrar os interesses públicos. Já no âmbito das suas funções atípicas, ele pode, dada algumas circunstâncias específicas, circunstâncias estas dispostas na própria Constituição, então ele pode acabar legislando, como no caso específico das medidas provisórias, e é o que a gente tem vivenciado dia após dia aí, em razão dessa calamidade que a gente está passando, e ele também possui uma função atípica de julgamento, quando ele julga os processos administrativos. Eu até fiz um esqueminha no final lá, vocês vão poder dar uma olhadinha, e aí eu vou repetir esse quadrinho na aula seguinte, para a gente gravar bem função típica e função atípica de cada um dos poderes. Então o executivo, ele tem a função típica de praticar os atos de chefia de Estado, chefia de governo e atos de administração. As funções atípicas, ele tem natureza legislativa quando o presidente, por exemplo, adota medida provisória com força de lei, que é o que a gente está falando. E natureza jurisdicional, por isso que a gente fala que as funções atípicas, elas possuem natureza das funções dos outros poderes. Então a gente tem a natureza legislativa e a natureza jurisdicional quando o executivo julga apreciando defesas e recursos administrativos. Tudo isso no âmbito do poder executivo mesmo. Então, vocês vão ver lá no quadrinho, é o último slide, se não me engano, deixa eu confirmar aqui para vocês exatamente. O último slide, ele traz ali as funções típicas e as funções atípicas de cada um dos poderes, e eu vou repetir esse slide só na próxima aula para ficar bem gravado para a gente aí. O que a gente tem de interessante com relação ao presidente da República também? A gente tem, lá no artigo 84 da Constituição Federal, que está até aqui comigo, a gente tem as atribuições do presidente da República, e o artigo 85 e 86 traz, inclusive, possibilidade dos crimes de responsabilidade que podem ser cometidos pelo presidente da República. E aí a gente tem, inclusive, a questão interessante do impeachment, que eu vou falar um pouquinho na aula da semana que vem. A gente tem alguns requisitos básicos que precisam ser cumpridos e preenchidos para que a pessoa possa, então, ocupar o cargo aqui no Brasil de chefe do Poder Executivo. Quais que são eles? Ser brasileiro nato, idade mínima de 35 anos, completos antes do pleito, antes da eleição, estar em pleno exercício dos seus direitos políticos. E aí lembra que lá no semestre passado a gente viu um pouquinho sobre os direitos políticos que cada um de nós possui. Ele tem, além disso, ele tem que ser eleitor e ter domicílio eleitoral no Brasil, ser filiado a uma agremiação ou partido político e não ter substituído o atual presidente nos 6 meses antes da data marcada para a eleição. Então, a própria Constituição traz esses requisitos específicos. E aí a gente tem a linha sucessória do presidente da República, que no caso nós temos o vice-presidente, depois a gente tem... e aí é interessante que
Sucessão exclusiva do presidente é responsabilidade do vice-presidente. E aí a gente tem outras pessoas que podem suceder o presidente no caso de não termos um vice ou até mesmo no caso do vice não estar presente também no país. E aí a gente tem hoje a sequência da linha sucessória do presidente da República exercida pelo presidente da Câmara dos Deputados, depois presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então essa é a linha sucessória e aí a gente lembra, inclusive, o que nós vimos no semestre passado, que esses são cargos que obrigatoriamente só podem ser ocupados por brasileiros nato, em razão da linha sucessória do presidente da República. Então olha só que interessante, a gente acaba vendo que o direito ele acaba se interligando aí, os fatos que a gente estudou lá no semestre passado, a gente vai relembrando eles aqui, conceitos específicos que nós já vimos. Pessoal, eu vou ficando por aqui então, deem uma olhadinha nos slides, respondam lá a atividade que eu vou postar para vocês no portal. As dúvidas que vocês tiverem, me dão um alô, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja lá pelo fórum no portal, eu estou à disposição. Agradeço mais uma vez a paciência aí de vocês, a compreensão nesse momento que a gente está passando. E encerro desejando aí também uma feliz Páscoa, que vocês possam realmente aproveitar esses dias aí com os seus familiares, e eu espero que logo logo a gente possa se reencontrar novamente, matar um pouquinho da saudade e trocar as nossas experiências. Fiquem com Deus, valeu!